Todo ano no Brasil são roubados e clonados em torno de 160 mil carros por ano. Com o chip para o CineAve, reduziria a clonagem a quase zero e diminuiria bastante o roubo de carro. Entenda como. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje prevê a realização de audiência pública, bem como deliberação de requerimentos. Item 1. Audiência pública. O tema da presente audiência é registro, licenciamento e identificação de veículos. Convido para fazer parte da mesa de expositores nossos ilustres expositores, a quem desde já agradeço a presença. O senhor Arnaldo Luiz Pazetti, diretor substituto do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Senhor João Paulo de Souza, superintendente de Serviços de Transportes e Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Senhora Larissa Abdala Brito, presidente da Associação Nacional dos Detrans. Senhor Paulo Luna, presidente da CEITEC. E o senhor Eduardo Campos, presidente do Instituto Latino-Americano de Segurança Viária. Logo em seguida, já passo a palavra ao senhor Paulo Luna. Meu boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade aí, na pessoa do deputado Luiz Carlos Mota, e os demais integrantes da mesa, também a quem saúdo, de falar um pouco sobre a identificação eletrônica e sobre a empresa CEITEC, que é uma empresa pública federal, que pode ter contribuições relevantes nessas discussões que estamos tendo hoje. Bom, quando a gente fala de identificação eletrônica de veículos, o tema que nos vem à mente é o tema das cidades inteligentes, né? Essas cidades inteligentes, elas já são realidade para parte da população. Então, parte da população não precisa mais parar nos pedágios, não precisa parar para entrar no shopping, no estacionamento. Então, diversas automações que são hoje possíveis para uma pequena parcela da população podem alcançar um público muito maior dependendo das decisões que essa casa tome, que é o que a gente vai comentar um pouco. Quando a gente fala da identificação por radiofrequência, nós estamos falando daquela etiquetinha que vai no vidro, alguns dos senhores conhecem, que são utilizados, por exemplo, para pagamento de pedágio, né? Então, a vida pode ser mais fácil com esse tipo de etiqueta. Do ponto de vista da entidade de fiscalização, por exemplo, eu não preciso parar o veículo para verificar a autenticidade da documentação, porque aquela etiqueta que está lá, ela tem criptografia, tem uma série de dispositivos de segurança que permitem que essa identificação seja segura. Tá certo? Obviamente, os documentos, a placa, também tem mecanismo desse tipo, mas você precisa parar e olhar de perto. Então, são mecanismos complementares que fazem com que a vida seja mais prática, que você tenha que parar menos para, por exemplo, num processo de fiscalização, e que tu tenha acesso a outros serviços que caracterizam, por exemplo, as cidades inteligentes. Então, o chip no para-brisa já é realidade para uma boa parcela dos brasileiros. O chip na placa é uma discussão, a CEITEC também desenvolve soluções nesse campo. Tá? Outra preocupação que se tem ultimamente é a questão do GNV, que também tem uma vida útil, também tem uma fiscalização necessária. Teoricamente, só deveriam ser abastecidos veículos que tivessem essa fiscalização em dia, né? Então, a nossa mensagem é que tudo isso pode ser, sim, fiscalizado de forma eletrônica, né? Isso, na verdade, já tem acontecido em alguns casos específicos, e essas tecnologias estão à disposição do Brasil para fazê-lo, né? Então, algumas características básicas. Então, os senhores devem ter notado que a cancela abre bem antes de você chegar no pedágio, né? Então, a leitura consegue ser feita mesmo em alta velocidade, né? Você não tem que ter mais o dispositivo com bateria. Então, essa tecnologia tem uma série de vantagens, né? As informações estão criptografadas, ou seja, não são informações abertas, tá certo? Então, só aquelas entidades que forem autorizadas vão ter acesso ao nível de dados que for conveniente, né? Isso hoje é utilizado para fazer pagamentos, como eu já citei, pedágio, estacionamento, né? Em geral, isso é associado também ao reconhecimento óptico de caracteres, ou seja, ao reconhecimento das placas. Então, essas coisas são cruzadas. Isso pode permitir tanto o controle de tráfego urbano, quanto, eventualmente,
controles de segurança. Então, vários municípios brasileiros têm feito cercamento eletrônico baseado em reconhecimento de placas. Então, isso pode ser combinado para dar mais segurança, porque é muito mais difícil alguém clonar um chip, eu diria quase que impossível, um chip criptografado, né? Mas, por outro lado, não é tão difícil assim clonar uma placa, né? Vários países têm adotado a obrigatoriedade do uso de identificação por radiofrequência. Um exemplo, a China, o Ministério de Segurança Pública chinês adotou a obrigatoriedade em todos os veículos novos a partir desse ano, tá? Aqui próximo, o Peru, assim também como o México e diversos outros países europeus, mesmo adotando chip na placa, adotam a etiqueta no vidro para bater um com o outro. Porque, como a placa não tem lacre nos países europeus, o que faz com que você tenha certeza que aquela placa daquele veículo é o chip. Porque, se você retirar aquela etiqueta do vidro, ela para de funcionar. Então, ela tem um dispositivo de que, uma vez colocada, se você retirá-lo, ele para de funcionar. Tá? Então, como eu já citei, o RFID já é realidade no Brasil, mas é uma realidade muito restrita, né? O contexto legal, isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? A questão aí da identificação eletrônica, ela remonta a 1997, depois veio o CINAV em 2006, e a partir de 2010 o mercado passou a adotar o que a gente chama de chip passivo, que é um chip sem bateria, que é aquela etiquetinha que parece um adesivo no vidro, e ela é alimentada pelo leitor. Então, o leitor manda um campo eletromagnético suficiente para o chip acordar e há uma conversa criptografada, ou seja, você tem toda uma segurança nessa conversa entre o veículo e o leitor, né? Hoje, em torno de 6 a 8 milhões de veículos dispõem desse tipo de facilidade. Tá? Também, esse mesmo tema remonta à questão da carteira de habilitação e do documento de veículo com microchip. Eu concordo com a senhora Larissa no sentido de que o documento ele é ainda indispensável e vai sê-lo durante algum tempo. Alguns países têm adotado o chip no documento por uma série de vantagens associadas a isso, né? Alguns exemplos aí, por exemplo, Índia, Holanda, Áustria, Eslováquia. É algo avançado no sentido de que você tem alguns benefícios e serviços associados. Em alguns países, existem desenvolvimentos que fazem com que o próprio documento sirva de porta de entrada a serviços do tipo manutenção, acesso a estacionamentos da mesma forma. Então, quando você habilita essa tecnologia, você torna disponível diversos serviços para a sociedade. Bom, onde é que a CEITEC, eventualmente, pode contribuir nesse processo? É uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela foi criada com o objetivo de que o país dominasse a competência de produção de circuitos integrados, semicondutores. Ela é a única da América Latina hoje com capacidade de desenvolver um chip desde a sua concepção até a aplicação final. Ela tem uma função social de contribuir para o progresso e bem-estar da sociedade brasileira, que é exatamente o tema que a gente está discutindo aqui. Nós temos um corpo técnico altamente qualificado, 57% dos nossos colaboradores têm pós-graduação, temos vários profissionais com doutorado, mestrado em áreas específicas. Temos certificação de qualidade em todos os nossos processos. Em termos de governança, recebemos nota 10 pelo SEST, que é um órgão do Ministério da Economia que faz essa avaliação. Nossos produtos são certificados internacionalmente. Já vendemos para o mercado aproximadamente 85 milhões de chips logísticos, que são esses chips para você acompanhar a encomenda. Mais ou menos 30% a 35% da frota brasileira que utiliza etiquetas de pedágio tem chip CEITEC, que utilizam esses chips para abastecimento. Existem alguns casos de prefeituras que utilizam isso para fazer controle da sua frota própria, abastecimento, entrada e saída de estacionamento. Nós desenvolvemos uma tag para vidro blindado também, que é uma outra dificuldade do mercado, funciona muito bem.
Desenvolvemos também alguns modelos de chip na placa, em free flow, quer dizer, carros a alta velocidade, em paralelo, que também funcionam bem. Atualmente, esses são os grandes números. Nós produzimos mais ou menos 120 milhões de unidades, 30 milhões de encapsulamentos e 2,4 milhões de etiquetas e tags de diversos tipos. Temos o reconhecimento nacional e internacional, a CEITEC participa de vários desses processos, e nós acreditamos que a discussão aqui ela é uma discussão bastante relevante, no sentido de que nós podemos dar um passo adiante em incentivar essa área importante, que é a identificação veicular e identificação das pessoas associadas à carteira de habilitação também. Por quê? Se nós tomarmos o exemplo do sistema financeiro, as nossas soluções tecnológicas para o sistema financeiro são as mais avançadas do mundo. Nós podemos fazer o mesmo com relação à área de trânsito. Eu acho que é urgente diversas iniciativas, aí, o combate os acidentes, as situações diversas que a gente tem aí de contrafação associadas ao trânsito. E, certamente, a identificação veicular pode ser um importante aliado do governo federal e da sociedade para gerar soluções para esses grandes desafios. Então, a estrada do futuro está à nossa frente, a CEITEC tem conhecimento e experiência para ajudar a seguir em frente, e o melhor de tudo é que a CEITEC é nossa e é brasileira e dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, Paulo.